Donc, bom dia a todos. É a primeira vez que eu faço um vídeo em português e, bom, é pena que seja um vídeo deste tipo, mas, bem, é assim a vida. Este vídeo, mais que tudo, dirigido à família. Há muito tempo que eu não falo português tanto, porque eu falo mais espanhol e, bom, francês. Assim que pode ser que há palavras que estejam em meio português, meio francês e espanhol, bom. Vou tratar de contar, eu queria contar-lhes sobre a minha mãe, porque eu sei que há uns anos que ela anda desaparecida e, bom, a família pergunta-se o que é que se passou e não tinha tido, não sei se tempo nem capacidade de falar para vocês, então, bom, e em vez de falar para cada um, eu acho que é melhor um vídeo assim, porque, bom, as palavras podem ir ao vento, como dizem, e eu acho que as coisas devem se dizer e sempre com a verdade, mesmo se não é as coisas que a gente gosta de ouvir. Então, estou a pensar como começar. Espero que isto não seja um vídeo muito largo, vou tratar de resumir, mas são anos de coisas, de fatos, enfim. A minha mãe tem Alzheimer, como vários de vocês sabem, e bom, eu sei que ela tem irmãos que mesmo se não estão em relações pegadas e têm tido conflitos, bem, igual é bom que vocês saibam o que é que se passou com a sua irmã. Também os sobrinhos, os primos, enfim, toda a família que seja de um lado ou do outro, que conheceram a minha mãe, amigos, bom, isso é para vocês. Então a minha mãe teve um primeiro aviso que ela tinha perdas da memória, a gente não se deu conta aqui porque ela andava sempre no mesmo entorno. O primeiro aviso, claro, que a gente teve foi quando ela foi a Portugal em 2021, e foi dado por a minha tia Lourdes, porque elas ficaram lá e, bom, foi as pessoas que se deram conta que de verdade havia alguma coisa que não funcionava, porque ela já não era capaz de, evidente, funcionar como funcionava antes. A minha mãe é uma mulher muito independente e sempre fez as coisas dela à sua maneira e era capaz, era uma mulher de muito carácter e muito... ela sabia um dia na vida, não precisava de ninguém. E depois esse ano foi como um pouco mais chocante para eles, porque deram-se conta de que ela já não tinha essa capacidade. Eu, quando recebi o aviso da minha tia, chocou um bocadinho, porque não me esperava. A minha mãe tinha planos para o seu retiro e a sua velhice, como todo mundo, e, bom, era jovem, é jovem ainda, mas, bom. Sei que, bom, nesse momento eu tomei ação. Busquei logo, informei bem. Vamos chamar a pessoa é essa que vivia com ela. A gente pôs-se de acordo para fazer a avaliação necessária. Consegui-lhe uma geriatra, uma das melhores em Montreal, e rapidamente foi tomada em carga, porque havia antes lista de espera e tudo isso, mas eu pude conseguir que fosse rapidamente. Em 2022, o 8 de setembro de 2022, foi diagnosticado Alzheimer, oficialmente, depois de fazer o scan cerebral e tudo isso. A minha mãe é tudo isso, ela não tinha testamento, não tem testamento, não tinha nenhum papel que diz o que é que a gente faz se essas coisas passam, coisa que é o pior que pode suceder a uma pessoa. Eu acho que agora todo mundo, com esta história, que também deve servir de exemplo para alguém, pois deve saber de que a gente tem que ter as coisas em regra, já seja um papel que diga quem vai tomar conta das coisas, se a gente não tiver essa capacidade, um testamento, tudo isso, mas, bom, nesse caso a minha mãe não tinha.
a gente, os filhos, não sou filha única, não, os filhos, a gente tomou de acordo de que a gente ia fazer os papéis legalmente, como é pedido aqui em Quebec. É uma pessoa que é inapta, como a gente diz, não pode tomar decisões e tem que ser legalmente. Então o que se passou foi que a gente tomou um notário para poder fazer a tutela, a gente diz a tutela aqui, para tomar cá a conta da minha mãe e das coisas dela. Para essa tutela a gente precisa de passar no notário, precisa da avaliação do médico, que a gente já tinha, e também precisa de uma trabalhadora social que faça uma avaliação. Aquela pessoa que vive com ela, nesse momento, mudou de tudo a tudo, e ele disse que se a gente tocasse qualquer coisa das coisas da minha mãe, e se a gente tomasse o poder de gerar essas coisas, pois a gente tinha que tomar conta dela. A gente disse que não havia problema, mas com isso não foi tudo. Ele bloqueou tudo, começou a bloquear tudo, bloquear os acessos à gente, a mim particularmente. Como vocês sabem, são minha família e vocês sabem que eu tenho um certo carácter, e quando eu agarro uma coisa eu vou até o fim. Eu não tenho pelos na língua, nunca os tive, e eu não ia ficar assim. Então ele sabia como eu sou, e ele sabe que eu era a pessoa que representava o mais grande perigo e que ia buscar o que fosse necessário para proteger a minha mãe. Então ele começou a bloquear-me a mim, as visitas, não respondeu ao telefone, a querer mudar os rendezvous medicais, porque eu terminei por só vê-la nos rendezvous medicais. Comecei a chamar a todos os organismos de Quebec, de proteção aos idosos. Não fazem nada. Essa é outra decepção. É muito bonito dizer que a gente tem um organismo para defender os idosos, aqui e acolá, e tudo isso, curateur public e todas essas coisas. A verdade da coisa é que quando você de verdade precisa, e você chama-se, eles passam-se a bola. Não é a gente, é o outro. Então passas a tornar para o outro, e a tornar para o outro, e para o outro, e o tempo passa. O tempo foi passando. Ao ver que estas coisas não levavam a nenhum lado, eu estava cada vez mais preocupada, cada vez mais sem notícias. Às vezes ele não respondia nem ao telefone. Quando passavam 2 dias sem responder, tinha que mandar a polícia para que eles vejam se ela estava bem. O CLC, que é uma entidade aqui que visita as pessoas idosas para protegê-los, foi lá para oferecer os serviços do governo para a minha mãe, para que ela tenha mais serviços, mas o senhor refusou, dizendo que não precisava de nada e que ele gerava tudo bem. Como ele tem certa idade e dá um bocadinho de pena, fisicamente, pois as pessoas têm pena dele e não fazem nada. E eu continuei, eu não tenho pena, então fui demandado no aumento dado. A tudo isso, eu comecei a ficando sozinha nesta coisa. Porquê? Porque sou chata. E sempre digo, podes ir lá ver essa pessoa, porque eu não posso. Alô, podes ir lá. E a um momento dado, pois pessoas implicadas, que não vou mencionar, começaram-se a afastar também. E a deixar isso assim, porque é muito complicado. Não sei, é muito complicado, terão suas razões, não as tenho, não as entendo, e comecei a ficar sozinha no processo, mas como eu disse, eu sou assim, eu não deixo cair, assim que continuei e fiz-lhe uma demanda. Sim, a tudo isso, o notário também deixou isso de lado, porque eu já não podia continuar sem a avaliação da trabalhadora social. Eu pedi uma trabalhadora social no privado, que ia custar dinheiro, paguei tudo isso para pagar eu, mas quando a gente chegou lá, o senhor refusou que a minha mãe falasse, e nesse tempo, foi em 2023 ou finais, 24,
já nem sei. Ele disse, a minha mãe já estava lá com a trabalhadora social privada para fazer a avaliação que faltava, e ele mandou a minha mãe calar e disse, não falas porque eu tenho um advogado. E a minha mãe, nesse tempo, com a doença que ela tinha, ela tomava parte com ele, porque, bom, ela está habituada a estar com ele, e bom, assim que ela zanga-se, você sabe o carácter da minha mãe, e depois disse, porque ela pensou que eu queria as coisas dela, não sei. Assim que pôs-me lá fora com a minha menina e com todo mundo, com a trabalhadora social, ela começou a dizer, venham-se embora da minha casa, e bom, para não enervá-la mais, eu fui-me embora. Então aí já estava bloqueada totalmente, eu não se podia fazer nada. Os advogados era difícil, porque era um advogado que a gente precisava em litígio, e não só um litígio fácil, é um litígio aqui, é um litígio em Portugal, porque a minha mãe tem coisas em Portugal. Então começou a ser muito complicado, ninguém queria o caso. Então eu disse, bom, estou sozinha, vou-me representar sozinha, e eu fiz uma demanda ao Tribunal das Pequenas Causas por danos e prejuízos contra ele, porque aí eu podia me representar sozinha, eu não precisava de nenhum advogado, nem ninguém. Então eu fui lá, vocês sabem que aqui demora tudo muito tempo, tomamos como quase um ano. Isso foi em julho deste ano, a gente foi chamados da frente do juiz. Eu que queria, não era só o dinheiro, porque eu fui contra ele por dinheiro, mas não só isso, eu queria que o juiz lhe dissesse que ele estava mal e que ele tinha que fazer as coisas na lei, ou que alguém lhe dissesse que ele estava mal e que o obrigasse a fazer alguma coisa, mas o juiz deu-me a entender que isso não passava aí. Mas deu-me pistas, quer dizer que havia outras maneiras de fazer. Não me pôde dar pistas claras, porque obviamente não funciona assim. Mas eu investiguei e eu já sabia que eu podia ir ao outro lado e encontrei como. Fiz meio um trabalho de advogado, eu sozinha, sem ninguém. Bom, o meu marido sempre está comigo. Quando eu abro sem ninguém, é sem as pessoas desta casa, das minhas filhas e dos meus filhos e do meu marido. As pessoas exteriores, não é ninguém. Mas bom, vou continuar com a história. A gente fiz uma demanda já para o tribunal para representar-me sozinha, o trabalho do advogado que eu não podia custear. Fiz eu a búsqueda, busquei, fiz o caso, entrei ao sistema deles, pus a demanda para representar-me sozinha e fui lá, sozinha. O dia contra ele, o dia 2 dias antes do aniversário da minha mãe. O dia 24 de outubro apresentei-me no tribunal, à frente de um juiz, sozinha, contra ele. Ele chegou lá com a minha mãe estava com uma vizinha. Ela já não compreendia muito bem o que estava a passar. E, bom, o juiz viu o meu caso, que estava muito bem documentado, assim de grosso, de provas contra ele, e automaticamente deu-me a autorização de gestionar tudo da minha mãe, e ordenou ao senhor que me entregasse os documentos dela e que deixasse de gerar as suas coisas a partir deste momento. E primeiro deu-lhe 24 horas, ele pediu mais, o juiz deu-lhe 7 dias. Ao saber isso, ele automaticamente disse que também não a queria mais, que eram 7 dias para as duas coisas. Eu disse, ok, está bem, não há problema, eu também quero tomar conta da minha mãe, não me importa, não era só os papéis, eu ia por tudo. E a tudo isso quer dizer que essa coisa ao tribunal, não era só eu que tinha que estar aí, as pessoas que devem estar aí não estavam, foram avisadas, foram notificadas, foram invitadas a estar aí. Não havia ninguém comigo, eu estava sozinha. Ao sair daí, o senhor deitou na minha cara de que, bom, tu sabias que isto ia passar
a partir de agora é o teu problema. Eu disse, está bem. Deixou a minha mãe atrás. Eu estava estava abraçada com ela e eu disse a ela de que era questão de horas que eu ia buscá-la e que a gente ia estar juntas. Não pude ficar comigo porque, obviamente, eu tinha que buscar o lugar para ela. E a minha mãe precisa de cuidados, precisa de surveillance sempre. E obviamente foi muito difícil deixá-la lá. Ela estava com uma vizinha. E a vizinha, porque ele foi para a frente e ele não lhe importou. Ele deixou atrás. E foi a vizinha que me assegurou que ela ia tomar conta até que eu pudesse buscá-la. Confiei em ela, deixei ir a minha mãe, porque eu tinha que buscar e mexer todas as coisas. Eu não sei conduzir. Assim que cada vez que eu tenho que mexer-me para algum lado, eu dependo do meu marido, coitado, que faz muito por mim. Eu tenho que ir para um lado para o outro buscar residências, não é fácil. Isso era o fim de semana. Telefonei para outra pessoa que devia estar implicada aqui. Primeiro escrevi. Eu já não tinha resposta há dias, nem meses. E vocês sabem que me custa, porque quando uma pessoa me ignora, uma pessoa não mostra interesse por mim, eu simplesmente vou-me embora. Eu não mendigo amor, nem tempo, nem carinho. Eu não preciso disso. Eu sei o valor que eu tenho, mas neste caso não era por mim. E tive que deixar o meu orgulho de lado e telefonar, e telefonei e disse, e pedi que fossem por a minha mãe e que me dessem 2 dias só para eu encontrar uma solução a isto. E essa pessoa me disse que não tinha tempo, que não podia. Assim que, bom, o que é que eu vou fazer? Tive que a deixar aí. Passou o aniversário dela aí, foi o 26 de outubro, segunda-feira. Desde que abriu isso, eu fui a fazer tudo o que eu tinha que fazer legalmente. Encontrei um lugar maravilhoso para ela, uma residência privada, adaptada ao que ela precisa, com vista num rio maravilhoso, onde ela pode ver a natureza e tudo, com pessoas capacitadas, com um menu adaptado para ela, onde vão dar os melhores cuidados e tudo. Da sorte que encontrei, porque aqui tudo está cheio, não se encontra assim, mas eu tenho bons contactos. Na vida também há pessoas boas que me têm ajudado, que não são família, e graças a essa pessoa pude ter esse lugar para ela. Terça-feira, isso foi segunda, o dia seguinte, o 28 de outubro, que era o aniversário da minha filha, que nem sequer só a felicitei assim, porque este momento é dedicado à minha mãe. Eu tenho deixado tudo de lado, o meu trabalho, os meus projetos, tudo está de lado. Eu fui buscá-la de manhã, sem avisar nada, porque eu queria chegar de surpresa. Eu não tinha dado 7 dias, eu não ia agarrar os 7 dias. Eu cheguei lá com a polícia para que tudo se passe bem, e tirei-a de lá. Cheguei lá e ela estava contente de me ver, muito contente. Não apresentou nenhuma resistência. Eu disse a ela, vamos embora. Abri uma mala, pus roupas lá dentro que eu encontrei, e ela estava neglijada, ou seja, não cheirava bem, cheirava a urina, estava com um choro. Só que queria mudar para umas calças porque aqui há frio e não tinha nem roupa interior. Zanguei-me, disse ao senhor onde é que está a roupa dela, porque ela não tem roupa interior. Ele disse que não tinha tempo, que não era o problema dele. E eu disse, mínimo, você tem a carga dela, você tinha que saber tomar conta dela. A gente mudou-a, só agarramos umas quantas roupas, porque o importante era ela, pôr a segurança, e eu não queria que ela estivesse a ver nada disso.
Assim que lhe disse a ele que vinha por o resto, o sábado seguinte, que eu acho que era 30 ou 31, não sei, por os papéis e por o resto das roupas e tudo isso, porque o prazo do tribunal já tinha finalizado. Ficamos com isso, à frente da polícia ele disse que sim, e levei a minha mãe, pus em seguridade, a gente chegou lá, tivemos que lavar toda a roupa estava mal cheirosa, demos uma ducha e ela ficou em seguridade lá, para que eu pudesse continuar a mexer as coisas, porque era transferir medicamentos, não tinha nada dela, não tinha nenhum papel, assim que era avisar os bancos e tudo isso. A tudo isso, o banco, por culpa do senhor que teve a usar a conta malamente, depois não me deixou também passar, porque o tribunal não especificou que era a pessoa e financeiramente tinha que estar escrito segundo o banco. Assim que isso quer dizer que tinha que voltar ao tribunal para ratificar a sentença. Mas bom, já era uma questão de dias, já não importava isso. Mas quando a gente foi o sábado, sozinhos, eu, o meu marido e as minhas meninas, com um carro, que vocês sabem já está meio cheio, sem nenhuma ajuda a trazer tudo, o da minha mãe. Quando a gente chegou lá, a coisa é essa. Eu tinha posto a roupa da minha mãe e tudo isso aí perto da porta, tudo não importa como, umas coisas em malas que nunca tinham sido abertas, que eu acho que estavam feitas há muito tempo, outras em cabide, sobre assim, e não importa que é tudo, a gente tirou tudo para fora. Tivemos que fazer 2 viagens, eu tive que ficar lá, o meu marido teve que vir com as meninas e descarregar tudo e tudo isso sozinhos, não havia ninguém mais. Voltar de novo, carregar o carro, havia um frio, porque agora já estamos já muito frio, tudo isso sozinhos, a tomar horas do meu trabalho, tudo isso, não havia ninguém. Comuniquei onde ela estava a pessoas que devem saber que ela está aí. Até agora, já vai fazer um mês, são 3 semanas que ela está aí desde o 28 de outubro, ninguém foi visitá-la, ninguém se tem preocupado. A minha mãe dias depois fez um zona aqui no olho, tive que passar um dia no hospital com ela e depois teve o tratamento. Ontem, sexta-feira, tive que faltar de novo ao trabalho e tive que ir ao hospital São Jerome com ela. Estive lá para verificar o olho dela, um oftalmólogo. A pessoa interessada vive a 5 minutos daí. Eu sei que me tenham perguntado, que oxalá, a minha tia tinha-me dito, oxalá, sobrinha, que não esteja a tomar decisões sozinha, que vocês sejam unidos, como a gente não foi. Não sei o que dizer, tia. Lastimosamente, eu não sei. Eu não tenho resposta. Não sei porquê. Não entendo porquê. A minha mãe deu muito a todo mundo. E é chocante. É chocante ver-se que se eu não estivesse lá, se eu não estivesse a fazer o que eu estou a fazer, sozinha, cansada, porque eu trabalho, eu acho que são 60 horas a semana, se não mais. Porque eu trabalho num trabalho fixo, 40 horas, e sou trabalhador autónomo. Depois do meu trabalho, trabalho nas minhas coisas, nos meus projetos. Tenho uma menina pequenina, outra de 12, que ainda estão em casa. O meu marido, e tenho que carregar com isto sozinha. Eu sei que eu valo por 10, não é isso o problema. É que não deveria ser assim. É pena constatar
E de certo modo estou um bocadinho... A doença é difícil. A doença do Alzheimer é difícil. A minha mãe perdeu todo o carácter dela. Ela é super Dudu agora, ela é muito doce. É uma mulher que se agarra a todo mundo, abraça a todos. Ela é um amor. Mas é muito duro. Eu acho que... Não posso dizer que é uma... Que ainda bem que ela está doente. Não sei. É estranho. É estranho dizer isso. Mas ainda bem que ela não está consciente do que está a passar. Ela não está consciente de que certas pessoas já não estão ao lado dela e que certas pessoas não estão a tomar conta dela. Porque eu acho que ela... Vocês conhecem a minha mãe. A minha mãe tomava tudo por pessoal e chorava por muitas coisas, por todos os maus do mundo. Ela, se uma pessoa estava mal, ela chorava. Ela carregava com todos os maus, todas as coisas más do mundo. E eu acho que ela não tinha sobrevivido a isto, a saber que foi deixá-la assim. Então, olha, é o que é. Eu estou a fazer o melhor que eu posso. Não sei se contei a história completa. Não sei se faltaram coisas. Mas já vão 26 minutos. É demasiado. É um grande vídeo. Eu espero que vocês tenham tomado café e tenham tido isto com paciência. Tinha muitas coisas a dizer. Eu tinha pensado 10 minutos. O vídeo 10 minutos, já vão quase 30. Eu acho que vai ser demasiado, pois razão social, mas é que, como eu lhe digo, eu não tenho tempo de avisar toda a família e neste momento eu estou subcarregada. Tenho a minha família, Navidade, Natal, Natal que a gente vai passar muito bem. Este ano já tive o meu, a minha prenda de Natal. A minha prenda de Natal foi a liberação da minha mãe. Eu conseguia, sozinha, e isto vai ficar marcado, porque foi realmente sozinha e ninguém vai tirar isto. Então, olha, sozinha estou, sozinha, se vocês quiserem, eu não sei, estou a falar às pessoas interessadas, sozinha eu vou continuar, eu não a vou deixar até que eu viva, até que a gente duas viva, eu vou tomar conta dela, eu vou lhe dar o melhor que eu posso. Então saibam que ela está bem, agora, está protegida, ainda tenho que voltar contra o senhor esse, o 2 de dezembro, tenho que faltar de novo ao trabalho, porque ele não entregou os papéis da minha mãe, só entregou as coisas pessoais, não entregou nada dos papéis, ainda não tenho acesso a nada da minha mãe, do lado financeiro, então não posso dizer mais disso, não sei o que é que se esconde, não sei o que é que se passou, eu vou saber mais depois, mas o mais importante é que a minha mãe agora está bem, está comigo, eu estou a dar os cuidados, eu sei, estou cansada, sim, todos estamos cansados, a minha família está cansada. O meu marido ontem foi lá ao médico, como digo, São Jerome, havia frio, eu entrei com a menina, são 2 horas, com a menina lá dentro, de 4 anos, porque elas são sempre com a gente, e são 2 horas e tal, e ele lá fora no carro, a congelar-se, mas é assim, e não é o filho dela, não é o filho dela. Ok? É só para dizer que as coisas dizem-se como são, é doloroso, nunca vou entender isto, eu acho que eu sou uma mulher lúcida, que entende muitas coisas, eu sou aberta a muitas coisas, mas estas coisas eu nunca vou entender. A minha mãe tem Alzheimer, mas eu não, e eu não esqueço, ok? Eu não vou esquecer. Então, a verdade está aqui, é o que se passou até hoje, 22 de novembro, a 1h34, eu agora vou ir a ver a minha mãe e vamos direto lá, passar um bocado com ela, quero cortar o cabelo, fazê-la bonita, porque ainda há muitas coisas que arranjar, mas as coisas dizem-se e eu estou mais tranquila, porque não tenho nada que esconder. E quando eu tiver mais notícias, pois eu dou-lhes, ou eu vou começar a mostrar à minha mãe quando se puder. Mas por agora eu peço tempo,
a respeito, porque a gente ainda estamos num processo difícil, legal. A adaptação não é fácil para ela, não é fácil para a gente, é tudo novo e depois eu tenho também que dar, meus projetos estão em suspenso, tenho que dar tempo à minha família, tenho que dar tempo para mim e mais gente é capaz e o outro ano vai ser melhor. Bom, não posso dizer que este ano foi mau, para mim foi uau, este ano termina muito bem. Então, bom, é isso que eu queria dizer, não tenho mais que dizer, acho que eu disse tudo o que eu queria e se esqueci alguma coisa, pois já será. Então, obrigado por tudo, bom fim de semana a todos e até à próxima.